o Wendel Moraes, né? Entrei no grupo Socarrã em 1995. Meu nome é Cosme Teixeira Santos, eu entrei no grupo Socarrã na fundação, como um dos fundadores do Socarrã, em 1995, por advento do festival. E atuávamos como Gajocai, mas existia no Danchibuchô o desejo de criar o grupo Socarrã, em virtude da função do Socarrã, do SEIRI e da proteção. Meu nome é Fernando Pereira. Eu entrei no grupo, na verdade, em 1995, um ano antes da fundação do grupo. Então, fiz parte da turma que fez a fundação do Socarrã. Bom, me chamo Gilberto de Leite Ueda, entrei no grupo Socarrã em 1995. Eu pertencia ao grupo Gajocai até meados de 94, né, e o responsável, na verdade, ele não pediu, né, ele falou: a partir de hoje, né, você está sendo formado do Gajocai, né, e vai assumir um novo grupo, né, que é o Socarrã. Eu mesmo, sem entender e nem saber que grupo era esse, né, que nunca tinha tido nenhum tipo de grupo, alguém que tinha sido Socarrã aqui, eu prontamente, né, aceitei o desafio. Então, ali a gente começou a procurar entender, né, que grupo era esse. Então, todo o treinamento, né, tudo que eu recebia, né, era coisa de treinamento que tinha recebido pelo grupo Gajocai. Então, quando eu assumi a questão do grupo, né, aceitei, né, e mesmo não entendendo, né, já estava enraizado que esse grupo se tornaria o melhor grupo. Um grupo de criação de valores realmente. Então a gente começou a fazer uma grande campanha, né, na organização, os membros, né, jovens, né, para que ingressassem nesse grupo, mesmo sem entender o que era o grupo. Paralelamente a isso, né, nós estávamos indo, né, para São Paulo, né, receber treinamento, né, para a academia nossa lá em São Paulo, para conseguir entender o espírito desse grupo. Então, a gente ia para São Paulo e depois voltava para São Paulo, aqui em Brasília, para fazer academia. Nessa academia que a gente começava a criar um pouco, aprimorar, né, os membros, lógico, com a nossa característica de Brasília. Tanto é que, numa das atividades de São Paulo, né, eu falei que eu não estava indo lá, né, todo mês ou a cada 15 dias, né, para tornar igual aos membros lá de São Paulo, né? Estava lá para aprimorar, né? Mas que o Socarrã de Brasília se tornar melhor do que os membros de São Paulo. Não com uma arrogância, questão de espírito, de benevolência, de ser o melhor, né? O espírito. Isso eu comecei a entender na questão do grupo, que eu já vinha carregando junto comigo. Então, assim, o grupo começou a criar uma característica, né, e uma expansão muito grande, né, começou a crescer muito, né, a cada mês ela estava mais que dobrando o número de membros. Então, com isso, né, todos os membros vendo o crescimento, o desenvolvimento, né, a gente acabou numa atividade grande, né, a gente conseguiu alugar um ônibus, que até hoje nenhum grupo fez isso. A gente alugou um ônibus só de Socarrã com um treinamento em São Paulo. Então foi uma vitória muito grande, né, para o nosso grupo. O início do grupo foi algo fervente, com a possibilidade de fazer parte de uma criação, né, de ser criador e criatura do mesmo grupo. Houve o desejo do Danchibuchô de criar o Socarrã. Não tínhamos a mínima ideia do que era o Socarrã, só tínhamos o desejo de fazer cumprir, né, a missão do mestre, o desejo do mestre. Na época, eu era responsável de secretaria do grupo Gajocai, e atuávamos, né, eu, o Wendel era o vice-responsável, o Schubert era o responsável, e atuava realizando tanto o CAVE quanto o SEIRI. Na verdade, nós éramos Socarrã, mas não sabíamos. E no advento de 1995 foi quando foi pedido pelo Danchibuchô, ele designou alguns membros e disse que a partir daquele momento, alguns membros deixariam o Gajocai e passariam a fazer parte do Socarrã. Na verdade, no início eu nem tinha sido selecionado, né? Tinha sido selecionado o Wendel, eu ia ficar no Gajocai, mas eu falei assim, não, uma possibilidade dessa é imperdível, né? Eu quero seguir
Eu conheço o Wendel há mais de 30 anos, estudamos juntos, lutamos juntos dentro dos grupos de proteção, sempre dos grupos de bastidores, e na oportunidade de continuar seguindo na luta, né, ter com a possibilidade da fundação de um novo grupo, ao qual eu ouvia falar, mas não tinha a mínima ideia de como funcionava, resolvi aceitar o desafio, né, me coloquei no desafio para fazer parte desse grupo da fundação dele. Para eu participar do grupo Socarrã foi que no festival de 1994 eu participava da ginástica montada, eu era até então membro do Ongakutai, e num dos ensaios eu, na verdade, caí de cerca de 4 metros de altura e bati com a cabeça e vendo a atuação ali do grupo na época que estava dividindo o Socarrã do Gajokai, eu realmente me inspirei bastante, né? Então, depois dessa queda que eu tomei, fiquei com algumas sequelas, sentindo tonturas e tudo, e decidi realmente entrar na época no grupo Socarrã, pois eu queria transformar essa condição, né, que eu tinha de saúde. O médico falou que era algo normal, essas tonturas, e entrei em 95 no grupo, né, um ano antes da fundação, e na verdade assim, nunca senti nenhum momento tonturas nos seios, né, e tive a boa sorte, né, e a oportunidade de, na fundação do Socarrã, em 8 de dezembro de 1996, ser o primeiro secretário do grupo. Na época, nós pertencíamos ao grupo Gajokai, né, assim como grande parte dos veteranos, e na época o Danshin Butchou, ele teve o desejo de fundar o grupo Socarrã, e nisso reuniu a gente na secretaria da antiga sede regional Taguatinga, onde pegou os membros mais novos do grupo Gajokai, e muitos ainda eram até menores de idade, que não poderiam tirar o queijo, né? E a partir de então o grupo ficaria sob a liderança do Wendel, né? Juntamente com o Eli Cosme, e assim se criou, na verdade, o grupo pró-Socarrã, né? Que até então a gente não sabia nem o que fazer, como que esse grupo atuava, porém ele foi fundado dessa maneira. Utilizava muito na questão da rigorosidade, né? A questão do horário de chegar, o asseamento pessoal, o uniforme, né? A questão do SEID, né? Realmente o primeiro a chegar, né? Se não chegasse no horário, era tão rigoroso, chegasse no horário, a gente falava, não, pode voltar, né? Porque isso não era a questão de grupo horizontal, não era para a vida, a nossa vida, né? Então o Socarrã já entrou com esse espírito de rigorosidade, né? Que a gente estava tinha inclusive entendido na questão do próprio treinamento que a gente estava recebendo, então a gente utilizava essa questão da rigorosidade. Rigorosidade. Era tudo que nós pensávamos, né? A questão de como fundar um grupo, de como criar uma característica para o grupo. E assim, nós tínhamos vários exemplos, tínhamos exemplo de São Paulo, exemplo de Japão, da oportunidade que nos foi dada essa missão, nós passamos a procurar o verdadeiro direcionamento, o direcionamento, na verdade, e o verdadeiro aspecto do Socarrã. Para que o Socarrã foi fundado? E no advento de uma atividade, né, que nós tivemos a oportunidade de participar em São Paulo, eu, o Wendel, o Hideki, né, nós tivemos a oportunidade de entender um pouco do que é o treinamento do Socarrã, do que é o espírito do Socarrã. A rigorosidade era tanta, né, que não era permitido camisa para fora das calças. Isso para gente, para nós brasileiros, é uma coisa incomum, né? Barba era o fim, né? Ou seja, você quer ficar barbado, você vem com sua casa. Você quer passear sem uniforme, quer uma atividade sem uniforme, você volta para sua casa. Você quer vir para cá, você vem para se forjar, se tornar um valor e criar outros valores, né? Então, isso que sempre me admirou, sempre me atraiu no Socarrã, e depois que eu tive o conhecimento, o entendimento do que é ser Socarrã, isso me deixou ainda mais apaixonado pelo grupo. E volto a dizer, né, ser pai e filho, eu acho que é uma sensação maravilhosa, tá? Pai por criação e filho por membro. Então, assim, eu praticamente, né, os primeiros membros, que nós dizíamos que eram 37 membros, só tínhamos 7 membros, né? Tínhamos 30 no papel, ativo tínhamos 7, né? Que se nos desdobrávamos para poder fazer a atuação e forjar os valores, né? Por muitas vezes
os meninos, né? Nós não tínhamos nem o que comer, aí juntávamos, eu, o Wendel, a gente juntava o dinheiro que nós tínhamos, comprávamos mortandela, pão de sal, comprava suco de pó da morte, que eu chamo aquela porcaria de pó da morte, de suco de tangue, e fazia o suco pro socarrão e todo mundo comia feliz, e o pessoal perguntava, vocês almoçaram? Não, nós almoçamos, uma comida boa. Mas nada, tinha comido pão com mortandela e suco, né? Mas aproveitamos a oportunidade para lutar e desenvolver, né, dentro do grupo. Bem, a atuação do Grupo Socarrão sempre foi, assim, de certa forma, uma rigorosidade muito grande, né? Um sentimento muito grande. Como nós éramos a primeira turma de fundação do Socarrão, até o próprio Pericó sempre falava que nós éramos os pais do grupo e os filhos ao mesmo tempo. Então, nós tínhamos que ser as melhores pessoas. E por levar o nome Soca, o único grupo que leva o nome Soca, a gente conduzia o grupo da melhor forma possível. Então, nós, como éramos responsáveis na época, sempre éramos os primeiros a chegar, os últimos a sair. Nós sempre estávamos alinhados com uniforme, com barba feita e tudo. Então, era um grupo assim, de sentimento de proteção total da organização e preservarmos ao máximo a vida de cada membro que estava presente nas atividades, né? Então, o sentimento era de ser Socarrão 24 horas, né? Não era só Socarrão com uniforme, era o que cada membro, na verdade, fosse o melhor dentre os melhores. Esse era o grande sentimento da rigorosidade. Quanto ao Grupo Socarrão, né, desde a época ainda extraoficialmente fundada aqui na antiga região estadual centro, né, eu posso dizer que a gente sempre tentou pautar com grande zelo a questão da aparência pessoal, né, a aparência pessoal e a questão da pontualidade. Então, particularmente esses dois aspectos, né, conseguia responder bem à altura a questão dessa necessidade do grupo, né? Você ser a pessoa que recebesse as pessoas, né? Você conseguisse dar um bom dia, uma boa tarde, e a pessoa percebesse em você, no seu aspecto, que lá a pessoa estaria chegando para participar de uma atividade com a cara da pessoa que te recebeu, né? Então, toda essa questão do aspecto era extremamente cobrado, né? Nós nos cobrávamos muito nesse aspecto e também quanto à questão da pontualidade, né? Infelizmente, na cultura que nós vivemos, isso não é levado tanto em consideração, porém, no grupo isso era cobrado em demasia, né, para que pudéssemos nos polir para o futuro, né, para ser criados, né, para ser homens, pessoas de grande valor na sociedade. Então acredito que essa cobrança, né, era a cara do Grupo Socarrão na época da fundação e no seu início. Foi o famoso Festival da Chuva, né? Eu fiquei de Seire no Palácio Memorial, né? Então ali, aquela chuva, né? Chovendo bastante, né? Chegando vários membros de várias localidades do Brasil, vários ônibus, né? Carros, né? E chegou um determinado momento que o responsável geral, que era justamente o responsável também dessa localidade aqui de Brasília, era de São Paulo, ele foi designado para ir para outro lugar que estava precisando dele urgente. Ele falou: Wendel, assume isso aqui para mim. Eu falei: não, tudo bem, né? Só me fala onde fica, né, banheiro, onde guarda bagagem, onde as pessoas conduzem, e ali, né, eu assumi, né, e virou todo mundo vinha perguntar, né, e eu caminhava, né, corretamente, direcionava as pessoas, né? Então isso aí foi o que marcou, porque eu assumi aquela determinada função, né? Que ali, né, onde eu estivesse, né, não ia acontecer nada, nenhum incidente, nem acidente, né? Então o que marcou foi a questão da a responsabilidade, a questão de assumir a responsabilidade, né? Então isso aí foi onde o CEI que marcou a minha vida. Por aprendizado, por oportunidade de aprendizado, selecionar uma que nós tivemos, que foi no advento da reunião de estudantes, né, universitários que teve aqui em Brasília, na Câmara dos Deputados,
e vieram 300 estudantes de todo o país. Esse dia, para mim, essa atuação, para mim, foi a atuação que praticamente foi o divisor de águas da convicção, né? A liderança de São Paulo, né, o socarrão da BSGI, ele nos questionava a quantidade dos nossos membros, nós mandávamos uma lista maravilhosa com mais de 30 membros, né, e o qual na verdade nós só tínhamos 7 membros, né, eu, o Wendel, o Hideki e pessoas que nós podemos contar, eram 7, né, na verdade. E nessa oportunidade, o socarrão da BSGI veio e ele tentando intervir, não sei, tentando na verdade proteger, né, e aproveitar a oportunidade de atuação, ele pediu, né, na verdade não foi nenhum pedido, foi mais uma imposição. Ó, vocês podem dar aqui o esquema que vocês vão entrar no nosso esquema de ceia. Foi quando, nessa oportunidade, o Wendel olhou pro responsável, olhou para mim, eu olhei para ele, nós demos assim, uma risada interna de indignação, porque está dentro da minha casa, você quer dizer para mim como é que vai ser? Né? Por mais que você seja socarrão da BSGI, essa casa aqui é a minha casa. Dentro da minha casa é a minha atuação. E a postura do Wendel foi essa, né? Vocês querem atuar? Então tudo bem. Então nós vamos tirar os nossos socarrões e vocês podem atuar. E tinha que fazer visitas memoriais, tinha que fazer visita nos pontos turísticos de Brasília, né? E aí esse cara me assustava, porque eles imaginavam nunca que um socarrão que nem fundado não era direito, né, fosse ter uma reação dessa, uma reação tão adversa, de tanto tamanha convicção, né, que eu considero que foi a tamanha convicção. E me colocaram para atuar com o Venceslau. Venceslau, um negão de quase 2 metros de altura, que todo mundo tinha medo do cara. Eu falei, olha, na minha casa mando eu, né? E assim, nunca vi uma pessoa de coração, até então não tinha conhecido uma pessoa de coração, por mais que aparecesse uma pessoa muito bruta, de coração tão puro, tá? Então foi uma atuação de 37 membros no papel, 38 membros no papel, de 7 membros atuando, aonde tinha que conduzir o ônibus, eu com o rádio, o Wendel com o outro conduzindo o ônibus, e eu correndo de um ponto turístico para outro. Aí foi quando o meu falou assim, mas você não estava no outro lá atrás? Não, o que estava no outro lá atrás era meu irmão. Eu sou membro de uma família de 21 irmãos, assim, meu irmão gêmeo que estava lá. Também é membro do socarrão, ou seja, é convicção pura, né? Numa família grande, e quando você é socarrão, você sente o espírito, você quer trazer todos os seus irmãos, toda a sua família para atuar no grupo, porque você conhece o espírito. Quando você sente o espírito, você quer que todo mundo aproveite aquela oportunidade. Então, assim, para mim, essa foi uma atuação extremamente marcante, né, emocionante, e aonde eu vi que eu tive certeza, né, que com xindim, né, com convicção, você faz qualquer coisa. Ninguém te impede a fazer nada que você não queira. Se você tiver determinação, você faz. E nesse dia, 7 cuidou de 300. Não tivemos um acidente, nem um incidente. E eles voltaram para casa, e a partir desse dia, eu tenho certeza que a partir desse dia, eles começaram a conhecer o socarrão de Brasília, o espírito do socarrão de Brasília. Gostaria de destacar 2. O primeiro foi, na verdade, uma atuação quando a gente era junto com o pessoal de Goiânia, na nossa organização. Teve uma grande atividade em Goiânia e fomos a fazer a atuação. E foi num prédio da Caixa Econômica Federal e tinham aquelas escadas de mármores, né? Tinha os degraus, depois tinha uma parte plana, depois tinha degrau, a parte plana para subir para o auditório. E a gente organizou o esquema de série, aí eu falei, vou ficar nessa posição aqui. E naquela posição que eu fiquei, eu tive a oportunidade, na verdade, de fazer um salvamento de uma Joshi, porque ela estava com uma sandália um pouco alta. E quando ela foi descer a escada, ela caiu e eu consegui pegar essa Joshi nos braços, né? Então isso aí para mim marcou muito, porque a partir daquele momento ali eu fui entender, na verdade, a cada vez mais a nossa atuação, né, de proteção. E outro que marcou bastante também foi na Convenção da Chuva, em 1999. Eu tive a oportunidade de atuar, né, nessa grande atividade, e essa atividade, assim, eu não atuei diretamente da convenção. Eu tive a oportunidade de atuar no Senap, né, lá no centro de treinamento, onde na parte da tarde iria ser realizada a convenção sul-americana, né, da adesão feminina. Então ia ter a convenção de manhã e essa atividade à tarde. Então eu fiquei, eu e mais um socarrão e um gajocai. Então nossa função era proteger o Senapre ao máximo, organizar para a atividade da parte da tarde. Então assim, eu não teria em nenhum momento a oportunidade de atuar diretamente na convenção. Mas o socarrão que estava responsável do dia,
teve um grande sentimento e falou assim, não, como você é de Brasília, vamos lá rapidinho ver e a convenção. Então, quando nós chegamos lá, tivemos a oportunidade de longe de ver a convenção da chuva e realizar um pouco de DAIMUC, e eu vi rapidamente e voltei para o meu posto de atuação. Então, a minha atuação foi literalmente nos bastidores, né? Então, atuei num ponto, queria ter uma atividade na parte da tarde. Então, marcou bastante para mim essa grande atividade. Foi a atividade que nós fizemos aqui no Centro Cultural em 2008, quando recebemos o Sr. Hiromar Siqueira, né? Na época eu estava tendo a grande honra de ser o responsável do Grupo Socarrã, né? Na época, a região estadual do Distrito Federal, e aquilo me marcou profundamente, né? Se você ser responsável por conduzir mais de 2.000 pessoas dentro de um espaço que nem um centro cultural, realmente assim, era algo desafiador, e até então não tinha acontecido uma atividade nesse porte, né? Eu me lembro muito bem, né, que da mesma forma que a gente cobrava assim, o empenho, né, a dedicação, o DAIMUC de todos os membros, né, a gente nos bastidores, na liderança dos bastidores, a gente fazia talvez o dobro, o triplo, para que tudo saísse de uma maneira muito tranquila, para que não causasse nenhuma preocupação para o Sr. Hiromar Siqueira, né? Eu lembro assim que nessa atividade a gente teve que correr atrás de várias frentes, né? Eu lembro inclusive que eu tive que ir no Corpo de Bombeiros para ver a questão da vistoria das arquibancadas. Então, assim, ao mesmo tempo que estava liderando o SEI, a gente estava fazendo parte de bastidores que até então o Socarrã não tinha almejado até então, né? Então, a atividade transcorreu de uma maneira muito tranquila, foi profundamente marcante para todas as pessoas que participaram, e assim, com grande alegria, né, com desejo, com sentimento de missão cumprida, nós conseguimos terminar o SEI sem nenhum tipo de acidente ou incidente dentre os participantes, né, dentre os figurantes, até mesmo dentro dos membros do grupo de bastidor. A gente dividia, né, alguns grupos, né, e uma delas foi eu e o Fernando Pereira. E aí, fazendo visita o dia todo, né, eu falei assim, não, Fernando, vou levar você vamos fazer um lanche, né? E levei ele no McDonald's, né? Aí entramos lá com o carro, a gente estava com uma Kombi velha, a Kombi que eu tinha, e aí chegando lá, né, uma fila, e a mulher, pois não. Aí eu falei, Fernando, você vai pedir o quê? Você tem dinheiro? Eu falei, não tem não, você me chamou. Falei assim, eu não tenho. E a senhora lá do lado perguntando, pois não. Eu falei, Fernando, aí, ainda não tenho. Ele ficou ficando vermelho, ficando azul, ficando amarelo, não sabia onde colocar a cara. Aí eu virei para ele e falei assim, a gente está passando isso aqui, né? Tô passando a vergonha, está aqui a senhora, a menina aqui, perguntando o que você quer, né? Para a gente nunca mais passar por isso. Essa vergonha, está aqui a fila e a menina perguntando o que a gente quer. Então nunca mais eu quero que você faça essa passar vergonha. E a menina, sem entender nem nada, né, do McDonald's lá atendente, a gente funcionou, ligou o carro, saiu com o carro e foi embora. Então acho que foi um momento bastante engraçado que eu achei. Foi uma atuação, né, que nós somos para aprender, nós somos uma atividade de São Paulo, onde foi no aniversário do Socarrã, né, e nós determinamos, né, na época eu, o Hideki e o Wendel, né, determinamos que nós íamos. E vamos, e a gente fazia tudo com muita empolgação, muita emoção, né, aquele negócio fervilhava dentro da gente, a vontade de aprender, de absorver tudo. E não tinha nem dinheiro de passagem, mas decidimos ir. E fizemos nossos objetivos e compramos a passagem de ônibus, no dia só conseguimos comprar passagem de ida, não conseguimos comprar passagem de volta, porque assim, chega lá, a gente passa toda a atuação, vai para a rodoviária com a passagem de volta, espera o horário e volta, né? Ou seja, cai dentro do ônibus e volta. Se fosse 4 da manhã a gente volta, se for 3 da manhã a gente volta. E assim, nós fizemos muita programação aqui e esquecemos do mais importante. O mais importante é saber se ia ter passagem lá para voltar para cá. E infelizmente, né? Infelizmente ou felizmente, que isso foi muito engraçado, que
nessa oportunidade nós tivemos a oportunidade de aprender um bocado. Inclusive foi a primeira vez que eu andei de avião. Nós não tínhamos dinheiro para ir de ônibus e acabamos voltando de avião. Por que foi engraçado? No primeiro momento foi irritante, né? Que a gente determinou que a gente ia para uma atividade, né? Fomos convidados, terminamos, nós íamos, não tínhamos condição nenhuma, porque quando um estava trabalhando, o outro estava demitido, quando o outro estava demitido, o outro estava trabalhando, ou seja, não tínhamos dinheiro, mas mesmo assim determinamos que iríamos e fomos, né? E na volta, né, depois que terminou a atividade, aquela empolgação, coisa louca, né? Aquele sentimento de missão quase cumprida, porque nós não tínhamos colocado os pés ainda em terras brasilienses. Aí eu me lembro como se fosse hoje, o Maihara virou pra gente e falou assim: vocês têm a passagem de volta, está marcado para que hora, vamos deixar vocês na rodoviária. Aí eu olhei pro Wendel, o Wendel olhou pro Guidê, que nós olhamos entre nós, eu disse: não, pode achar que a gente resolve. Eu disse: não, vamos deixar vocês lá, vocês têm que dizer qual horário. Aí eu disse: olha, tá bom, nós vamos chegar lá e comprar passagem. Porra, como é que vocês vão comprar passagem? Vocês já deviam ter comprado quando vocês vieram de lá. Eu disse: não, pode achar que a gente resolve, deixa a gente ir na rodoviária que a gente resolve. Aí o pessoal da Socarran, sempre muito solícito, correu, verificou na rodoviária de São Paulo para ver se tinha passagem. Buscaram em todos os cantos, não tinha uma passagem para Brasília nos próximos 2 dias. Aí nós ficamos loucos, né? Caramba, nesse dia justamente eu estava empregado e teria que voltar na segunda-feira para trabalhar. Aí eu olho para o outro e falei assim: paciência, eu vou perder um dia de trabalho, 2 dias de trabalho, né? Na verdade seria um que eu chegaria para o segundo dia. Aí o Márcio Taka, me lembro como se fosse hoje, depois de meia hora de orientação bem branda, né? Vocês têm que ser mais organizados, vocês precisam fazer as coisas da forma correta. A forma correta não é essa. Vocês deveriam ter marcado a passagem antes, né? Deveriam ter se antecipado. Mas assim, com a rigorosidade que é peculiar do Socarran, mas com o intuito de forjar nosso treinamento, forjar, né, a nossa personalidade. Foi engraçado porque entrei puto, né? Desculpe pela expressão puto, mas foi isso mesmo que aconteceu, eu fiquei puto. E depois saí leve porque foi um aprendizado, tá? Que foram 10 anos de aprendizado em algumas horas de conversa. Aí ele pegou, disse: olha, vocês não vão faltar emprego, vocês vão voltar para casa. Ele pegou, marcou uma passagem para a gente, comprou uma passagem de avião, né? E falou assim: só que vocês vão pagar. Eu disse: não quero nada de graça. Aí ele foi lá, tirou 3 passagens de avião para a gente. Nós demos para ele 3 cheques, né? 4 cheques, na verdade, dividi 4 vezes, nós demos 4 cheques para ele para pagar as passagens. E nos levou até o aeroporto e nós embarcamos em Brasília. O treinamento foi tanto, as oportunidades foram tantas, né? As absorções de informações foram tantas, que eu nunca tinha andado de avião. Foi a primeira vez que eu andei de avião. Eu nunca tinha saído do estado sozinho, com a cara e com a coragem, né? Para ir para um estado sem licença, sem documento, para voltar depois para o meu. Mas o desejo de aprender, né, o desejo de absorver para poder transmitir para os membros de Brasília, eu acho que assim, fez com que isso, né, fez com que a dura que nós levamos, toda a dificuldade que nós passamos, se tornou para mim algo engraçado. Né, que hoje eu olho para trás, né, hoje eu consigo olhar para trás e falar: puta, que aprendizado, que oportunidade que eu tive, né, sem dinheiro, conseguir participar da atividade e conseguir voltar, né, e ter a oportunidade de voar pela primeira vez de avião, né, assim, morrendo de medo, mas depois você está dentro, assim, segue e vai-se embora, né? Então a convicção era tanto que se aquele avião tivesse que cair, nós estávamos lá dentro, naquele momento ele não cairia. Então foi com essa convicção que, inclusive, essa é a convicção que nós fazemos em todas as situações. Aqui dentro do Castelo do Cocerrufo, ninguém se machuca, não tem erro. Tá? Todos estão protegidos. Na verdade, assim, na época que a gente era do Socarran mesmo, da época da fundação, foram vários seres engraçados, assim, né? E a gente era como irmãos mesmo, né? Até hoje temos grandes laços de amizade. E um dos que mais marcou para mim foi que eu era novo de grupo, né? Aí o Wendel, que era o responsável do grupo, falou: Fernando, vamos fazer visita para os membros aí em Ceilândia. Eu falei: vamos. Aí marcamos lá na sede regional. Aí eu pensei assim, falei: poxa, ele é o responsável do grupo, ele deve ter um carro para a gente fazer as visitas, né? E aí quando eu cheguei lá na sede, aí ele não tinha carro, né? Assim, normal, ninguém tinha carro naquela época. E
E assim, ele falou, vamos fazer visita, fomos. Aí andamos muito, fizemos muita visita. Aí quando chegou perto do almoço, falou, vamos almoçar. Eu falei, vamos, só que eu não tinha dinheiro nenhum, né? Eu falei, pô, ele deve pagar meu almoço. Aí ele foi e tirou uma bolacha de doce de leite da pasta, né? Então, assim, foi muito engraçado. E a gente comeu aquela bolacha de doce de leite ali e fizemos assim, um juramento, né? Para que um dia a gente tivesse condições de fazer uma grande luta para não passar por esse momento, de ter um carro para fazer visita para os membros, né? De poder almoçar num restaurante bom. Então, assim, no momento que a gente estava comendo aquela bolacha de doce de leite, mesmo brincando ali e tudo, a gente fez um grande juramento para jamais passar por essa situação e que as próximas gerações do grupo não passassem por isso, né? E ainda por cima ainda choveu ainda no dia, né? Mas foi maravilhoso esse dia. Então, para mim, vários marcaram, mas essas visitas que eu fiz com o Wendel, né, foi uma das que mais marcaram para mim. Então, assim, um fato que eu me lembro, assim, que me vem agora, foi no nosso Jubileu de Prata, na verdade, o Jubileu de Prata do Socarrão da PSGI. Então, nessa viagem nós fomos para São Paulo, foi o Charles, o Santiago, o Robson e eu, nós fomos participar lá no Gonguiokai comemorativo aos 25 anos de fundação. E nisso eu tinha tido a grande boa sorte de ter saído de casa já, né, tomado banho, e o Robson e o Santiago no dia, eles não tiveram essa oportunidade. Aí nós chegamos lá em São Paulo, naquela correria já em cima da hora da Gonguiokai, e o Santiago e o Robson falaram que não, a gente precisa tomar banho, né? Então nós fomos lá na sede central, em frente ao auditório, e eles decidiram tomar banho lá. E o fato engraçado é que eles não tinham levado nenhum tipo de material para ceia, toalha, sabonete, nada, né? Então eu lembro assim que o Robson, ele pegou um... eu até me lembro assim, ele pegou um Veja e começou a tomar banho de Veja, sabe? E o Santiago nessa hora, ele falou assim, que porra é essa que você está fazendo? Então assim, foi assim, uma coisa assim de momentos de um bom desespero, vamos colocar assim, né? Para que ele pudesse assim estar mais bem apresentável possível, representando os membros do grupo, né? Assim, mas eu nunca esqueço essa imagem, assim, sabe? Chegamos lá na atividade lá, assim, com dor de barriga de tanto rir, porque era uma coisa inédita. E a forma como o Santiago falou, assim, o Santiago sempre muito brigão, assim, turrão ali com o Robson, né? E essa passagem realmente ficou muito marcante, né? Eu falo que é o grupo eternamente do meu coração. Foi onde eu vivi grandes momentos, né, de dificuldades e grandes momentos, né, muito felizes. Um grupo que tem uma verdadeira paixão. Eu aprendi, né, com esse grupo a questão do companheirismo, né, a questão do comprometimento, né, a questão de ser o melhor, né, em tudo. Então, assim, eu devo, né, a minha vida, né, a esse grupo. Foi um grupo, né, onde eu aprimorei como pessoa, né, como eu me desenvolvi como pessoa, né, e com isso eu levei para a minha família, para os meus filhos. Né, então, eu tenho uma gratidão, uma eterna gratidão, né, por esse grupo. Eu aprendi, né, a ser uma melhor pessoa. A poder desafiar, né, o meu lado mais, desafiar o medo, né, ser uma pessoa mais corajosa, né, ser uma pessoa mais determinada. Né, aprendi dentro do grupo Socarrão, pela rigorosidade. Então, foram os melhores momentos da minha vida, né, foram vividos dentro do grupo Socarrão. Parece que foi ontem. O coração está transbordando, né, de tanta alegria, né, a oportunidade de poder estar vivenciando todos os grandes momentos que eu vivi dentro do grupo Horizontal. Então, assim, o que eu posso deixar, né, para vocês
né, que estão no Grupo Socarrã ou que vão ingressar no Grupo Socarrã, né, que não percam essa grande oportunidade, né, de lutar no melhor grupo, né, um grupo do Ikeda Sensei, né, um grupo de aprimoramento, um grupo mais próximo do coração do Ikeda Sensei. Né. É um momento que, mesmo passando por diversas dificuldades, né, é um grupo que te dá essa liberdade de aprimorar, de vencer a todos os aspectos. Né. Vários momentos, eu não tinha, para quem não tinha um dinheiro, né, da passagem, né, eu consegui ir para o Japão, né, graças ao treinamento que eu tive no Grupo Socarrã. Né. Então, assim, o que eu posso estar falando para vocês é que não percam essa oportunidade. Desafio, né, de poder estar participando desse grupo. Né. Isso vai ser um aprendizado para o resto da sua vida. Né. Tudo que eu utilizo na minha vida pessoal, né, quanto na organização, como sendo agora, né, foi graças ao alto aprimoramento e à rigorosidade dentro do Grupo Socarrã. Então, quando fala eternamente e sempre, realmente é eternamente e sempre Socarrã. Muito obrigado, né, ao Ikeda Sensei, aos veteranos, eu poder ter contribuído, ter participado desse maravilhoso grupo. Muito obrigado. Na verdade, são vários aprendizados, né? Mas tem dois que me marcaram. O primeiro aprendizado, nas atuações que eu tiver, não tem incidente ou acidente, tem atuação. Por mais que tenha as falhas, essas falhas não geram consequências onde as pessoas se machucam, ou precisam sair correndo e levar para o hospital. A atuação é sem incidente ou acidente. E a outra é orientação de vida, de pai, né? Ao que eu não vou deixar nunca de respeitar, homenagear e levar adiante o legado. Na época, na verdade, não era só Carrão, não era Gajokai. Foi em 1994. Na atuação no Caicamboés, no Caicamboés, dia 31 de dezembro, eu lembro como se fosse hoje. E na minha casa sempre fazia festas e eu fiquei pensando, por que festa em casa, final de ano, dia 31. E meu pai chegou para mim e falou, olha, você precisa proteger. Se essa é a sua missão, cumpra a sua missão. Não deixe nunca de cumprir a sua missão, porque isso vai fazer a diferença na sua vida. E aí, assim, no primeiro momento eu fiquei me perguntando, mas eu não tinha dúvida do que eu queria fazer. O que ele fez, pessoal, na verdade foi incentivar, foi reafirmar a minha convicção de que era aquilo que eu precisava fazer, de que era aquilo que faria diferença na minha vida no futuro, de que eu não poderia nunca deixar perder, né? Não podia perder as oportunidades, então eu precisava aproveitar todas as oportunidades. Eu saí e fui pro queijo, né? Fui tirar o queijo do Caicamboés, onde também tinha um veterano que muito estima, inclusive foi ele que fez chapéu com meu pai, seu Jesus Boés, e toda vez que nós tirávamos queijo, ele ia lá, né, estudar o gosto com a gente. Era até engraçado, mas nunca vi uma pessoa que entendia de gosto como aquela pessoa, né, como aquele senhor. Então, assim, o meu pai, por ser pai, porque eu sempre vi o melhor, ele nunca permitia que eu desistisse. Ele sempre tinha um empurrão para me dar. Às vezes duro com o pai, pai de 21 filhos, sempre duro, mas assim, parece que ele via que eu precisava de ser mais apertado do que os outros. E eu agradeço a cada momento, todos os dias, e até o último dia da minha vida, eu vou agradecer ao meu pai, porque ele nunca teve pena de mim. E ele sempre disse o seguinte, é uma frase que para mim ficou marcada: o mal do protetor, o mal do protegido é o protetor. Então, ele me protegia para que nenhum mal me acontecesse, mas ele não me protegia de eu fazer
de me obrigar a fazer o que eu precisava fazer para forjar o meu caráter. Então, até o último dia da minha vida, eu vou agradecer ao meu pai. E o aprendizado que eu guardei para a minha vida é que eu tenho que ter proteção plena em tudo e com todas as pessoas. Então, esse treinamento que eu tive no Socarrão foi para a vida inteira. Né? Então, eu sou Socarrão eternamente. Onde quer que eu esteja, eu estarei sempre protegendo as pessoas, sempre dando o nome da Socarrão, sempre protegendo o sensei e sempre ser um excelente veterano para os membros novos e para as gerações futuras. Esse é o aprendizado que eu levo para a minha vida inteira. Muitos aprendizados ficaram, né? Porém, o principal que me forjou, realmente assim, me criar como um verdadeiro cidadão, né? Que consegue fazer o bem para as pessoas, né? E por que não até proteger, né? Eu lembro de uma passagem em São Paulo, na Goiocai que a gente teve, dos 25 anos, que na época um dos responsáveis, né, falou assim que o Hideki, ele tinha a grande boa sorte de poder proteger as pessoas, tanto pelo grupo, né, como pela profissão que escolheu. Então, todo o treinamento que desde 1995 eu tive dentro do grupo Socarrão, né, me fez um aprendizado, criou um aprendizado para mim que eu consegui superar em muito as expectativas, quando na época eu trabalhava no banco e nem tinha noção de que um dia eu ia ser bombeiro, né? E dentro dessa profissão que eu tive muita boa sorte de escolher e ser aprovado no concurso público, o que fica é que assim, o aprendizado, todo o treinamento que você tem no grupo, na verdade é um treinamento para a sua vida. Você está vindo para proteger as pessoas, mas na realidade você está protegendo as pessoas e criando o seu verdadeiro caráter, o seu verdadeiro sentimento como ser humano, né? Então, eu acredito assim, que fica um grande aprendizado que o SEI, ele é muito importante, né? O SEI é a prioridade para todas as atividades dentro da organização. Porém, de nada adianta o SEI se você não consegue, de fato, atuar na base, né? Quando você está ali na sua comunidade, no seu distrito, né? Ajudando a atividade, ajudando estudantes, realizando uma reunião de palestra, né? E apenas você vem aqui, você é forte quando está dentro do grupo, mas quando você volta para a sua realidade, você não consegue evidenciar esse potencial de bodhisattva, de Buda que a gente tem. Eu lembro que o Fernando, que foi um dos meus responsáveis aqui no Brasil, ele falava assim: não vamos ser Socarrão casca de ouro. E essa expressão nunca me saiu da minha cabeça. Então, assim, que todos, desde os mais novos, né, até os mais veteranos, né, hoje os líderes do grupo, que jamais esqueçam que o Socarrão, ele é um grande treinamento para a vida. Porém, se você não conseguir vivenciar isso na sua vida particular, na sua vida pessoal, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, de nada vai adiantar você ter orgulho de vestir essa camisa azul, usar essa calça branca, né? Se você não tiver a essência da prática da fé, que seria o verdadeiro espírito de mestre discípulo, né? Proteger as pessoas, sim, ter responsabilidade, ter respeito pelas pessoas, ter orgulho de ser membro do grupo Socarrão, sim, né? Para que daqui a 5, 10, 15 anos, né, quando você estiver aí, provavelmente em outro grupo ou na divisão sênior, liderando 4, 5 divisões, vocês consigam ter a força, né, e a perseverança de uma águia, né, que nem conta a história, né, que ela arranca suas penas, ela passa um frio, ela quebra seu bico para conseguir fazer o seu segundo voo, né? Então, assim, esse momento crucial de transformar o caráter é dentro do grupo Socarrão. E assim, isso ficou assim, um grande aprendizado para a minha vida, né? E eu tenho certeza que todos aqui vão ter orgulho
e assim, falar assim de boca cheia que um dia foram membro do Grupo Socarrão no Distrito Federal.